Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hidrodinâmica de hoje nós vamos falar sobre o tubo de Pitot, que basicamente é um sistema que nós podemos utilizar para poder medir a velocidade de aviões. Então a ideia é a seguinte: o que nós vamos fazer é criar uma perturbação na propagação do fluido. E através dessa perturbação, a gente vai ser capaz de calcular as diferentes velocidades nesse sistema. Então, só para a gente entender, para ficar tudo mais claro aqui. Imagine que você tenha um fluido em regime estacionário, né, como a gente está acostumado aí a fazer, sem nenhuma perturbação. E aí o que nós vamos fazer agora é colocar um objeto que tenha uma certa aerodinâmica para perturbar essa propagação do fluido. Vamos supor que o objeto tenha esse formato com as pontinhas aqui. O que vai acontecer é que quando esse fluido vier se propagando aqui, ele vai sofrer um desvio na trajetória. É claro que nem todo ele, né? Porque essa parte que passa longe, ela acaba sofrendo um desvio mínimo ou quase nenhum. Então agora as linhas do fluido vão ficar assim, ó. Essa aqui volta, né? Essa aqui faz mais ou menos assim. Só para a gente tentar entender a ideia. Então o que aconteceu é que nesse ponto, vamos chamar de ponto O, o fluido ele é freado, ou seja, ele reduz, né, a sua velocidade. Esse ponto basicamente volta tudo. E nós chamamos esse ponto de estagnação. Por outro lado, se a gente olhar, por exemplo, para esse ponto aqui em cima, vamos chamar de ponto A, esse ponto A, a velocidade, como nós falamos, sofre muito pouca perturbação. Ou seja, se o fluido ele viajava com uma velocidade v, esse ponto A continua basicamente se movendo com uma velocidade v. E aí, se nós pensarmos na equação de Bernoulli, né, fazer aquela conservação da soma de pressões no ponto O, então vamos chamar de Bernoulli no ponto O, tem que ser a equação de Bernoulli no ponto A. Só que o que nós temos no ponto O? Nós temos o valor da pressão, P0. Não há diferença de altura entre esses dois pontos, nós podemos desprezá-la, na verdade. Você pode imaginar que o sistema está todo na horizontal também, então não vai ter diferença de altura. E não tem velocidade, né? Porque é o ponto de estagnação, a velocidade é igual a zero. Isso tem que ser igual à pressão do outro lado. Aí quem são essas pressões? É a pressão, vamos chamar de PA. Não tem diferença de altura de novo, mas é ρ v ao quadrado sobre 2. Então, repara que com isso a gente consegue calcular essa velocidade a partir da diferença de pressão. Só que você fala, professor, tá, e como é que eu meço essa diferença de pressão? A gente pode acoplar nesse sistema um manômetro. E um manômetro é um medidor de pressão. E esse manômetro ele pode ter um líquido dentro dele, que por conta do ar sendo empurrado, ele vai ter um desnível por conta dessa diferença de pressão. Vamos tentar fazer um desenho aqui para você entender melhor. Então o fluido vai estar passando, o ar, né, vai estar passando aqui por fora. Aí as linhas, elas estão mais ou menos aqui, ó. As linhas do fluido. Então aqui em cima nós vamos ter a pressão A e aqui nós vamos ter a pressão O. E aí se você colocar um fluido aqui dentro, esse fluido ele vai ficar desnivelado por conta dessa diferença de pressão. Esse desnível eu vou chamar de Hzinho. Então, se nós utilizarmos a hidrostática nesse objeto, né, nesse tubinho, o que nós temos? Que PO
né? Pega nesse ponto aqui, ó, PO, tem que ser igual a pressão nesse cara. Só quem é a pressão desse cara? É a pressão A mais a pressão do fluido. Então, isso é PA mais, vamos chamar a densidade do fluido de D. E aí aqui você não pode confundir, tá? O ρ é a densidade do ar e o D é a densidade do fluido. Vou até botar aqui de cor diferente para você não confundir. Então, isso fica mais DGH. Então, olha que legal. Quem é PO menos PA é DGH. Se você pegar isso aqui e substituir aqui, ó, tá vendo que está PO menos PA? Nós vamos ficar, então, com ρV ao quadrado sobre 2 igual a DH. Então, quem vai ser a velocidade? Raiz quadrada de 2 DGH sobre ρ. E aí o que as pessoas às vezes utilizam essa razão aqui, né, entre a densidade do fluido que está aqui dentro com a densidade do ar que está aqui fora. E aí com isso a gente calcula a velocidade em que esse objeto estaria se movendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.